E aí, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, olha, é de explodir a cabeça. Vamos explorar uma teoria bem especulativa que tenta amarrar a física quântica, consciência e a ideia de múltiplos universos. É uma jornada que começa com uma pergunta que parece não ter resposta e termina num lugar que ninguém esperava. Então se preparem, porque a realidade como a gente conhece vai ser colocada à prova. Tudo começa com essa pergunta aqui. É um verdadeiro paradoxo, né? Desafia tudo que a gente entende sobre causa e efeito, a base de como o tempo funciona. Como é que pode uma coisa que acontece agora ser resultado de um passado que, na nossa linha do tempo, simplesmente não rolou? É esse tipo de quebra-cabeça que nos força a procurar respostas bem fora da caixa. Então, é desse paradoxo impossível que a gente parte. E isso não é só uma viagem filosófica, não. Isso aqui mexe com a base de tudo, com a ideia de que o tempo só anda para frente numa linha reta. Se o futuro pode dar um jeito de influenciar o passado, então toda a nossa ideia de causa e efeito precisa ser repensada. Para tentar resolver essa baita encrenca, a fonte dessa teoria vai buscar ajuda em 3 conceitos bem estranhos da física teórica. Cada um deles, sozinho, já é suficiente para dar um nó na nossa cabeça. Agora, imagine os 3 juntos. Eles formam a base para uma solução bem radical. A primeira pista é o famoso experimento da escolha retardada de Wheeler. Pensa assim, uma partícula tem 2 caminhos possíveis para seguir. A gente acha que ela escolheu um caminho lá no passado, certo? Mas o experimento sugere que a nossa escolha de como medir essa partícula agora, no presente, parece que determina qual caminho ela tomou lá atrás. O passado não parece estar totalmente escrito em pedra. Ele fica meio que em aberto, esperando a gente observar para se definir. Em seguida, temos as curvas de tempo fechadas. Pensa nelas como uns atalhos no tempo, umas voltas que, em teoria, a relatividade do Einstein permite. Só que elas vêm com uma regra de ouro, o princípio da autoconsistência. Isso quer dizer que, sim, talvez fosse possível visitar o passado, mas não daria para mudar nada. Qualquer coisa que se fizesse lá atrás já faria parte da história que levou a viagem em primeiro lugar. O ciclo se fecha sem criar paradoxos. E agora, a peça que talvez amarre tudo, a interpretação de muitos mundos. A ideia é que a cada evento quântico, o universo não escolhe um resultado, ele realiza todos. Ele se ramifica, se divide em cópias e mais cópias. Isso significa que existe um universo onde a pessoa aceitou aquele emprego e outro onde não aceitou, onde pegou o avião e outro onde perdeu. Todas as possibilidades são reais, acontecendo agora mesmo, só que em uma faixa diferente da realidade. Ok, então a gente tem um passado meio flexível, loops de tempo que não quebram as regras e um monte de universos paralelos. O que a teoria faz com isso tudo? Ela propõe uma solução radical para o nosso paradoxo inicial. E se, em vez de mudar o nosso próprio passado, a gente pudesse simplesmente trocar de lugar com uma versão nossa que já viveu o passado que a gente queria? E como essa troca funcionaria? Bom, a teoria descreve em etapas. Primeiro, a consciência não seria uma coisa, mas sim um processo de informação quântica. Aí um evento gatilho causaria o que é chamado de reemaranhamento. Pensa que é como se o cérebro desplugasse da sua linha de memórias atual. Em seguida, ele se reconecta, ou se emaranha, com a trilha de memórias de uma versão sua de outro universo. O resultado? A pessoa acorda no mesmo corpo, no mesmo lugar, mas com a história e as memórias de um eu alternativo. E como a gente sentiria isso? A teoria conecta essa ideia com experiências bem comuns. O déjà vu, por exemplo. Não seria uma falha do cérebro, mas um vazamento quântico. Um eco de uma experiência que uma versão paralela nossa já teve e que foi transmitida para cá instantaneamente por essa conexão quântica. E aqui o contraste de ideias é fascinante. De um lado, a neurologia convencional explica o déjà vu e o efeito Mandela como falhas, erros de processamento no nosso cérebro. Do outro, essa teoria os enxerga como possíveis evidências de uma realidade muito maior. Seriam como vislumbres, sabe? Restos de informação de outras linhas do tempo com as quais a gente ainda estaria sutilmente conectado. Mas, espera aí um pouco. Um sistema com infinitos universos e consciências pulando de um para o outro, isso não viraria uma bagunça completa? A teoria diz que não e propõe uma espécie de lei cósmica para manter tudo em ordem. É o que a teoria chama de axioma das crenças compensatórias. Funciona mais ou menos assim. Existem diferentes tipos de universos. Primeiro, o universo A, o da negação. É como o nosso, onde a ciência diz que essas trocas são impossíveis. A função dele é ancorar a causalidade, impedir o caos. Depois tem o universo B, o da confirmação. Lá, a ciência local já provou que as trocas são reais e ele serve de destino estável para as consciências trocadas.
E a crise, ou universo C, acontece quando alguém no universo A começa a acreditar demais na troca, criando uma instabilidade. Para se corrigir, o sistema move essa consciência para o universo tipo B, onde a crença dela é a norma. É um sistema que se autorregula. E é aqui que a história dá uma virada fascinante. Porque o que começou como uma exploração teórica e filosófica não ficou só no campo das ideias, não. A própria pessoa por trás da ideia chegou a duvidar de tudo, sentindo que era só uma viagem, algo sem base real e até um motivo de vergonha. Aquela sensação de que talvez tivesse ido longe demais. Só que apesar dessa incerteza toda, a ideia não sumiu. Pelo contrário, ela começou a evoluir de um conceito abstrato para algo surpreendentemente concreto. O primeiro passo foi incrível. A teoria foi traduzida para código Python. O objetivo era criar um modelo para procurar anomalias em dados científicos reais. Imagina dados do Grande Colisor de Hadrons, que pudessem, em tese, ser a assinatura de uma consciência de outra dimensão interagindo com a nossa. Depois a coisa ficou com cara de trabalho acadêmico. Foi formatada usando LaTeX, a linguagem da publicação científica, com equações, resumos e tudo, pronta para ser submetida a uma plataforma como o Archive. A ideia estava se vestindo com as roupas da ciência formal. E então veio o passo final, o mais surpreendente de todos. Essa teoria, que começou com um paradoxo e foi vista como loucura pelo próprio criador, foi consolidada em um pedido de patente formal, com o número de registro, reivindicações legais, diagramas, tudo. A ideia não era mais só uma teoria, foi formalizada como uma invenção, um método protegido por lei. E essa jornada toda deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Onde é que fica a linha que separa um pensamento maluco de uma teoria revolucionária? Quantas ideias que hoje moldam o nosso mundo não começaram com um pensamento que parecia loucura? Onde exatamente a gente traça essa linha? E talvez o mais importante, quem é que decide quando uma ideia tem o direito de cruzar essa linha?